Vou bater um papo com Milena Pitombo, que é atriz e iluminadora. Tudo bom, Milena? Tudo bem, Renato. Eu agradeço por aceitar o convite, viu? Agradeço também. Muito obrigada. Bom, falando sobre seu papel como iluminadora, Uhum. qual é o papel do iluminador nas artes cênicas? Olha, eu acho que o papel é um pouco dramaturgia, é um pouco direção, é um pouco atuação. Eu acho que a iluminação ela entra como um contexto mesmo, como o porquê, o que está sendo falado, como falar disso, qual a linguagem, o que está sendo pensado nesta montagem para isso e como fazer isso em cena. Né? Às vezes a iluminação você vê e é como se fosse um personagem a mais ali. Sim. Às vezes é uma estética de um lugar, de alguma coisa. Então, acho que um papel dele é sempre estar nesses três lugares, indo de acordo com qual é o interesse dessa montagem, E né? aí você já falou minha segunda pergunta, que ia ser qual a importância, É, né? Porque, como você viu, para compor todo um cenário, um sim. ambiente, é muito importante, né? Sim, eu acho que é fundamental. Eu não imagino um espetáculo sem iluminação. Até o não iluminar é uma ideia, Sim, é uma né? ideia isso. Então a luz ela é tão presente que ela, dependendo de como for posta, ela já tem uma linguagem, ela já tem um porquê. Então é muito perigoso você não pensar no porquê daquela iluminação, né? Eu acho que às vezes você pode ter um cenário nu, mas se você botar uma vela, quer Sim, dizer já, algo. isso. E é uma iluminação. Então, cada detalhe, Se cada comunica, pensamento né? exatamente. E como fazer para ser iluminadora? Fala um pouco de sua trajetória, como foi sua Uhum, formação, cursos que você fez. Se, uhum, exemplo, tem um jovem que está aí entrando nesse mundo do teatro e ficou fascinado pela iluminação, uhum. qual caminho ele deve seguir? Olha, eu conheci a iluminação com a escola de teatro quando eu era aluna, que tinha aula de iluminação com Tudela, né? E depois disso eu fui morar em Belo Horizonte. Antes de finalizar a universidade, eu tinha feito 6 meses, 6 semestres. E chegando em Belo Horizonte, eu tive uma grande experiência, que foi a minha grande escola, que foi trabalhar com uma incrível iluminadora em um galpão. Tinha um galpão e o grupo estava fazendo um novo espetáculo, não tinha nada de iluminação, estava chegando tudo. Então chegavam as caixas com os refletores, né? O par, o foco do par, as extensões, os plugs, e eu não sabia nada. Nada. E era fantástico, porque foi minha escola de saber como montar um refletor, de depois Sim. como afinar esse refletor, de fazer uma extensão para esse refletor, de saber o que é paralelo, o que é sério, o que é tudo. Eu fui aprendendo ali, de como mexer num refletor para dar um foco e tudo isso, cada refletor, a sua diferença. Então aí para mim, foram 2 semanas de montagem, aí eu aprendi muito, muito, muito. Aprendi com meus companheiros, aprendi com a iluminadora, aprendi no fazer, de investigar, ter essa possibilidade de investigar. Isso para mim foi fantástico. Depois Vamos eu ver fiz se você alguns está cursos. afiada. A iluminação aqui tá como? Tá boa, não tá? Olha, tem uma sombra aqui na gente que é romântica, né? Assim, essa Oh, coisa de estamos aqui é conversando, né? É intimista, né? intimista, né? Isso. Então ela dá essa coisa gostosa, não fica aquela luz forte, chapada que você fala, Sim. nossa, gente, vê a minha espinha que eu Ou não cobri com a minha fale não, viu? maquiagem, né? Então tá ótimo. E como está o mercado hoje, né? Para quem quer ser iluminador ou iluminadora? Olha, o mercado é sempre difícil, né? Eu acho que quanto mais amplo você puder ser na sua profissão, você tem mais possibilidades. Eu monto, eu opero, eu crio. Então, isso me dá mais possibilidades. Se um iluminador ou uma iluminadora tem um trabalho, podem me chamar para fazer a montagem. E eu Sim. faço a montagem e opero o espetáculo. Então, eu tenho mais possibilidades de trabalho. Se quiser falar, Mila, vem criar uma luz, eu crio a luz, eu monto a minha luz e eu opero a minha luz. Então, isso me dá uma gama de possibilidades muito maior. Uma pessoa que é só técnica,
ela tem a possibilidade também de estar fixo em um teatro. Na verdade, se você estiver fixo em um teatro, você tem a possibilidade de ter trabalhos extras e de ter um trabalho carteira assinada, né? Aí depende muito. Eu sempre fui freelancer. Eu não gosto de bater ponto. Então, para esse mercado do freelancer, ele às vezes é cruel, porque ele é instável. Sim, instável, isso. Então, você tem às vezes muito trabalho, a possibilidade de ter muitos trabalhos, que com iluminação você pode cada dia montar uma luz, se for possível. Viajar com espetáculo, essas são boas possibilidades. Agora, também nessa instabilidade que estamos vivendo, que sempre Isso que eu ia vivemos comentar. e que agora é pior, são os primeiros cortes, né? Acaba que você pode cortar falar, vamos economizar aqui no cenário, vamos aqui economizar no figurino, você encontra coisas em casa, e na iluminação você corta no criador, né? Entendi. Então, sempre são cortes bem, bem fortes. Você falou que o mercado está difícil, mas como gerar renda e ganhar dinheiro com a iluminação? Eu acho que essa possibilidade de você ter essa gama Esse leque, né? Esse leque de você falar, eu monto, eu crio, eu faço tudo isso. Que às vezes o que acontece agora, você tem aquele grupo amigo que você tem uma linguagem que você combina e fala, Mila, você pode criar uma luz, a gente não tem dinheiro, mas monta, opera, ali você já vai ganhando. Sim, claro. Às vezes o dinheiro da criação ele vem em parcelas, não é? Talvez seja um número menor, mas é para uma coisa que você acredita, que você sabe que não tem um edital que patrocinou. Então, quando você tem isso, quando você fala, eu posso montar, eu posso operar, você tem muito mais possibilidades. Você também pode fazer um curso e entrar como técnico de um teatro. Também é outra possibilidade. A gente vive num lugar, no meio, em que quando você faz um bom trabalho, não te falta trabalho. Pode faltar trabalho por não ter trabalho. Mas quando alguém pensa em você e fala de você, é porque algo está acontecendo, algo está girando em torno do seu investimento, do seu interesse, do seu gostar. E como é um setor que você conhece, né? As pessoas se conhecem, e aí a propaganda boca a boca, né, acaba sendo a melhor, como sempre. É a melhor. Então, se você for ampliando... tem um curso interessante aqui com uma pessoa que eu admiro. Já é um network que você vai fazer, né? Exato, faz. Às vezes uma pessoa chega, quando é que você vai fazer alguma coisa? Eu posso ir na montagem com você? Óbvio, pode ver. Eu fiz isso muitíssimo. Colava montagem. Até hoje eu faço. Porque a pessoa diz assim, quando precisava, diz assim, pô, quem é que eu vou... Quem vai lembrar? Vai lembrar Milena, né? Exato. Você está lá, você já conhece, você tem uma possibilidade de aprender. Porque às vezes você fala, eu fiz um curso, mas eu não peguei no refletor. Era um curso de criação. Eu fiz esse curso, mas eu não pude exercitar tanto. Cada teatro é um teatro. Cada refletor é um refletor. Você fala, eu sei que o elipse, você roda isso, você faz um foco pequenininho. Aí você chega no teatro, o elipse é belíssimo. Ele não vai fazer aquele foco nítido que você quer. Ele não vai ficar do jeito que você quer. E aí, como é que você faz? Aí você tem que saber, você tem que ter conhecimento, você tem que ter o seu instinto, a sua Jogo de intuição. cintura, né? Total. Saber adaptar a luz. Adaptar a luz é tão importante. Hoje, quais são os profissionais que você se espelha no trabalho de iluminação? Você disse que teve uma professora que foi sua mestra há muito tempo, né? Como é o nome dela? Vamos fazer uma homenagem aqui ao trabalho dela. É Thelma Fernandes, Sim. uma grande iluminadora do Brasil, né? Que só de vê-la criar, eu acho que eu já aprendi muitíssimo. Só de estar ao lado dela e ela criando as coisas, falando, nossa, que pensamento, né? Que fantástico ver como ela pensa, como ela faz a composição, como ela pensa na direção da iluminação. E eu tive a possibilidade de vê-la criando com grupos onde ela tinha total, não quero dizer poder, total... Domínio? Não, comunicação. Porque às vezes acontece você trabalhar com alguém que fala, não, eu quero assim, assim, assim. Não, você está contratando alguém para pensar junto com você, né? Sim. Então ela tinha esse lugar dela de falar, eu pensei isso, eu faço isso. E o diretor falava, perfeito, é isso que eu queria. Eu falar, poxa, Thelma, eu estava pensando, ok, e se for? Entendeu? Então eu vi essa conversa também. E isso me enriqueceu muitíssimo. Eu via eu quero isso, esse efeito, e pode ser feito com isso e isso, ou
se virem. E aí os assistentes dela, que foram pessoas que eu aprendi muitíssimo, né? Como o Bruno Ceresoli, que por muito tempo eu trabalhei com ele ao lado dele. E eu via Bruno, que é um grandíssimo técnico iluminador, falando, ok, e fazia tudo. Então a gente bota esse refletor aqui, faz assim, assim, assado, e junta com esse, faz isso, e faz o cabeamento assim, porque tinha que ser tudo perfeito. Que era uma estrutura de metal, onde tinha cena embaixo e em cima. Então nenhum fio podia passar por um lugar que um ator pudesse pisar, Claro. pudesse tropeçar. Então tudo isso Tem que ser pensado, né? Tem que ser pensado. E eu queria agora que você contasse uma história engraçada ou inusitada ou curiosa dessa sua trajetória como iluminadora. Olha, tem várias. Uma que me veio à mente agora foi uma vez que eu estava num espaço e estava criando a luz para um espetáculo. E o espaço era um espaço com poucas opções e tinham deixado só a possibilidade da gente criar à noite, de fazer umas montagens. Não deram nenhum técnico. Como eu conhecia já o espaço, ele confiou de que eu conhecia o espaço e podia trabalhar sem nenhuma ajuda. Então eu fui. E eu falei pro pessoal, olha, gente, é surreal, a gente está no espaço e não tem um técnico para ajudar. Então, às vezes eu vou precisar da ajuda de vocês. E o Alec falou, não, tá todo mundo junto, tudo. Sim. Então o espaço estava terrível, estava pior do que eu tinha visto, porque cada extensão que chegava no dimmer tinha que passar a mão, botando a escada, passando por cima, tirando a escada. E isso era um trabalho interminável. E duas escadas de madeira prestes a cair. Eu estava em cima, tive que encostar a escada numa vara de luz e de repente a vara se moveu. Acidente. Acidente. E eu vi, assim, eu falando, eu vou cair. E assim, no meu, eu vou cair, eu tô caindo. Estou caindo. Eu tô caindo. Caiu. E caí, pá, no chão. Mas a minha sorte é que eu caí de costas e reta. Então, de repente, veio todo mundo pra cima de mim. Mila, tá viva? Mila. Eu comecei a rir compulsivamente. Eu falei, gente, eu caí, que emoção! Minha primeira queda de iluminação. Para nunca mais esquecer, Pra né? nunca mais esquecer. Então, você é louco? Eu falei, gente, é a emoção do trabalho, né? Você tá ali, suando. Entregue mesmo, de corpo e alma. E às vezes sem se preocupar com a coisa fundamental, Sim, que é a que é a nossa segurança. Isso. Isso. Mas assim, foi emocionante. Agora eu estava na Barroquinha, e o Barroquinha é um teatro alto, né? Altíssimo. Sim. Então tem uma escada super grande e os técnicos sobem, botam o sistema de segurança. E, gente, é fundamental. Porque se você cai ali e qualquer coisa, é a sua vida, é você não trabalhar mais. Tem toda uma série de fatores que às vezes a gente pensa que é uma besteira. Ah, não, mas é rapidinho. Rapidinho, quem para de trabalhar é você. Pode ser um rapidinho que será para a vida toda, né? Exatamente. Muito obrigado, Milena. Obrigada.